Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Resolver a equação diferencial de Bernoulli de y de x mais y igual a y ao quadrado vezes e elevado a x. No primeiro momento, nós vamos destacar aqui um modelo geral para a equação que foi exposta na questão, que pode ser representado por dy dx mais p de x, y, que é igual a q de x, e vezes y elevado a n, ou seja, uma equação diferencial não linear, cujo modelo de solução será expresso por z igual a e elevado a menos a integral de uma função r de x, dx, vezes a integral de e elevado a mesma função r de x, dx, vezes a uma outra função s de x, dx, e mais a constante de integração c. As funções r de x e s de x daqui a pouquinho serão modeladas. Bem, nós temos então dy dx mais, uma vez o y, que é igual a, podemos aqui colocar e elevado a x antes, e vezes y ao quadrado depois. Vamos destacar aqui p de x e q de x, que serão necessários para nós já na sequência. Então, destacando estas informações, nós vamos ter, então, a função p de x é o coeficiente de y do primeiro membro, ou seja, o número 1. Já a função q de x é o coeficiente de y ao quadrado no segundo membro, ou e elevado a x. E destacando o expoente n, que é justamente o 2, no y do segundo membro, ou seja, y ao quadrado, o número 2, é o nosso n. E agora vamos representar os modelos r de x e s de x, que serão necessários para a solução da equação diferencial. Então, a r de x vai ser representada por menos n menos 1, e que multiplica a p de x. Muito bem, então a r de x é igual a menos n, nós sabemos que é 2, menos 1, que multiplica a p de x, e a p de x vale 1. Então, nós vamos ter a r de x, que vai ser igual a menos 1, que multiplica 1, ou simplesmente menos o número 1. Vamos também em busca da s de x. E a s de x vai ser representada por menos n menos 1, só que multiplicando pela q de x. Então, a s de x virá de nós fazermos menos, o n nós sabemos que é 2, menos 1, e que multiplica a q de x, que é e elevado a x. Ou seja, a s de x vai ser igual a menos 1, que multiplica e elevado a x, ou simplesmente menos e elevado a x. Bem, nós conhecemos agora a r de x e a s de x. Vamos em busca da solução. E essa solução virá de nós substituirmos as informações que são conhecidas no modelo de solução z. Então, nós vamos ter z, que é igual a e elevado a menos a integral. Veja que aqui nós temos a r de x dx. A r de x é menos 1, então vamos colocar menos 1 no lugar da r de x. Repetimos dx, e que multiplica a integral de elevado a integral. Nós temos também, mais uma vez, a r de x, que é menos 1, dx, vezes a s de x. A s de x nós sabemos que é dada por menos e elevado a x. Então, vamos colocar menos e elevado a x, dx e mais c. Também cabe destacar aqui quem é z. Z também pode ser representada por 1 sobre y elevado a n menos 1. Daqui a pouquinho nós vamos nos servir desse outro modelo aqui.
Bem, vamos repetir então esta expressão num outro ambiente para que possamos desenvolver com um pouco mais de detalhes. E ao fazer isso, então, nós temos z, que é dado por e elevado a menos a integral de menos 1 dx, e tudo multiplicando a integral de e elevado a integral de menos 1 dx, multiplicando menos e elevado a x dx e mais a constante c. Bem, vamos desenvolver agora o que for possível. Nós temos z, que é igual a e elevado a menos e menos será mais a integral, e nós temos 1 aqui que pode ser representado por x elevado a zero, que nos interessará daqui a pouquinho, vezes a integral de elevado a menos 1 também, destacamos aqui do sinal de integração, e a integral de x elevado a zero, que é 1, e que também nos interessa. Esse sinal de negativo do e nós vamos deixar aqui fora do sinal de integração. E com o e elevado a x, dx e mais a constante c. Agora, nós vamos precisar da integral de uma função u elevado a n du, cujo resultado será u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração, se fosse o caso. Então, z vai ser igual a e elevado a... Nós temos a integral de x elevado a zero, que vai simular a integral de u elevado a n du, que vai ser u elevado a n mais 1, ou seja, x elevado a 0 mais 1, ou só x, sobre 0 mais 1, que é 1. Então, já temos aqui a nossa integral realizada, que multiplica menos a integral de e elevado a menos 1. E a integral de x elevado a zero, já sabemos que é x, e tudo vezes e elevado a x dx mais c. Em seguida, nós vamos fazer e elevado a x, que multiplica menos a integral de... Veja que nós temos e elevado a menos x vezes e elevado a mais x, multiplicação de bases iguais, preservamos a base e somamos os expoentes. E nesse contexto, então, nós vamos ter e elevado a menos x mais x dx mais c. Logo, z vai ser igual a e elevado a x, que multiplica menos a integral de e elevado a zero dx mais c. Ora, nós temos z, então, que é igual a e elevado a x, que multiplica menos a integral de e elevado a zero, bem, vai ser 1 dx e mais a constante c de integração. Agora, nós podemos também fazer o seguinte. Este 1 do dx tanto é para nós e elevado a zero, como também poderá servir a outros propósitos. Por exemplo, nós temos z, que é igual a e elevado a x, que multiplica menos a integral. E este número 1 nós também podemos escrever, como já o fizemos, como sendo x elevado a zero. E por que não, né? Dx mais c. A razão desta escrita é para podermos nos servir da mesma integração anteriormente utilizada. Então, nós vamos ter e elevado a x, que multiplica menos. A integral de x elevado a zero vai ser a integral de u elevado a n du, ou seja, x elevado a zero mais 1, que é 1 sobre 0 mais 1, que é 1, ou simplesmente x, e mais a constante c. Bem, inicialmente, nós destacamos também aqui que z é igual a 1 sobre y elevado a n menos 1. E destacamos o valor de n. Nós vamos nos servir, vamos utilizar essas informações agora. Veja então que nós temos z, que é dado por 1 sobre y elevado a n menos 1. N nós sabemos que vale 2. Então vamos substituir agora. Z vai ser igual a 1 sobre y elevado a 2 menos 1. Portanto, z é igual a 1 sobre y. Este z poderá e será substituído aqui na solução preliminar. Então, ao fazer isso, nós vamos obter 1 sobre y, que é igual a e elevado a x, e que multiplica menos x
mais a constante c. E este já é um bom resultado final. Podemos escrever, então, esses resultados em outros formatos. Por exemplo, nós poderíamos fazer, vamos até ganhar um pouco de espaço aqui, nosso n vale 2, nós tiramos esse daqui. Muito bem, então, veja o seguinte, nós podemos fazer aqui este y multiplicando no segundo membro, e vamos ter então 1 que é igual a y que multiplica elevado a x e que multiplica menos x mais c, que é outro bom resultado. Mas vamos isolar o y, ou seja, toda esta expressão, todo este fator, irá dividir o número 1. Logo, vamos ter um y que é igual a 1 sobre e elevado a x, que multiplica menos x mais a constante c. E aí nós temos um novo bom resultado final. E um outro bom resultado poderia ser y igual, este e elevado a x poderíamos reescrever como sendo e elevado a menos x, ou seja, colocamos no numerador e trocamos o sinal do expoente, sobre menos x mais c. Apenas com interesses estéticos é que estamos fazendo isto. Então veja que nós temos aí pelo menos 4 bons resultados finais. E vamos transcrever aí alguns deles, ou pelo menos um deles. Então vamos lá? Vamos escrever então os resultados que nós encontramos. Então, um bom resultado que nós verificamos é aquele em que y é igual a e elevado a menos x sobre menos x e mais a constante c. Então, este daqui poderá ser o nosso resultado final, que podemos inclusive deixar indicado já, entre os outros que nós já encontramos. E tem um outro resultado, que nós poderíamos simplesmente ter deixado sem fazer nenhum tipo de manipulação, em que 1 sobre y é igual a e elevado a x, que multiplica menos x mais a constante c. E aí eu deixo para você escolher qual é o resultado que mais te agrada, ok? Então, com esses resultados, galera, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!